Boa tarde a todos, encarnados, desencarnados, internautas, enfim. Eu estava reparando a fala da minha companheira, os espíritos também são ociosos, os espíritos, nós espíritos. Parece que os espíritos estão lá e nós estamos aqui separados, mas nós somos espíritos. Então, hoje aqui nós estamos temporariamente encarnados. Então, quando a gente fala, Kardec foi muito sábio, porque, como a doutrina era muito nova, ele perguntava o livro dos espíritos, fez as perguntas para os espíritos para saber como é que era o mundo do lado de lá. Só que a própria doutrina fala, né, que desencarnar é um ciclo que faz parte da vida. A gente está hora encarnado, hora desencarnado. Então, nós somos espíritos que temporariamente estamos vivendo experiências humanas. E, por falar em experiências humanas, vamos aproveitar as dicas, então, que essa doutrina maravilhosa e o Evangelho de Jesus nos dá enquanto estamos a caminho, nesses ciclos que se alternam rumo à imortalidade maior. Então, hoje, nós vamos falar do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo é de uma beleza que Jesus, alguém já viu falar nas bem-aventuranças. Jesus subiu ao Monte das Oliveiras e reuniu os apóstolos, comentava o Evangelho por parábolas, com histórias. E ele, muito nesse templo do universo, onde ele se reunia, ele consolava as dores que a humanidade toda vivencia. E nesse capítulo 5 do Evangelho, são mais ou menos 30 itens que falam sobre as aflições humanas. Então, são 30 itens. Pus uma marquinha que sumiu. Os 30 itens falam do suicídio, falam das perdas dos entes queridos, falam dos tormentos voluntários, de todos os tipos de aflição. Agora parece uma ironia, né? Até um certo sadismo falar bem-aventurados os aflitos. Como é que Jesus fala bem-aventurados? Que bom a aflição, que bom que esse aqui está sofrendo, né? Bem-aventurados. Porque ele mostra que o reino verdadeiro não é esse reino das ilusões. São os reinos dos céus, da verdadeira vida no plano espiritual. Daí é interessante a abordagem de mostrar que todos nós somos espíritos que alternamos as nossas existências em ciclos, ora encarnados, ora desencarnados, num processo que vem há milhões de anos. No processo de evolução, isso vem de muitos anos. Então, somos nós, que outrora fizemos muitas coisas. Opa, o que eu fiz aqui, Pablini? Fiz um trem errado aqui. Acho que é para baixo, não é para cima. Ué, do lado aqui? Então tá. Ótimo. Nós vamos falar do item 22. E isso acontece, está muito frequente na nossa vida hoje em dia. Está meio difícil de ler, porque o fundo dessa publicação está azulado, mas dá para a gente ver. Esse item 22 fala, o título dele é desafiador, e a gente vive na nossa cabeça, pensa desse jeitinho. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Hoje em dia, nós vemos pelas mídias comentários muito trágicos. Morre gente a toda hora. Uma criança que leva uma bala perdida, uma pessoa que está na calçada e é atropelada. E é um homem de bem, né?
Por que a gente vem lá? Ó, se morrer um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer, seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e o que ficou, talvez, nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la e que o outro continue preso à gleba terrena? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse liberdade a outro que não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais e que, enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Pesado, né? Enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Isso foi o espírito de Fenelon que falou sobre isso. Em 1861, na cidade de Sens, na França, quando Kardec fazia as mesmas perguntas em vários lugares para vários espíritos e obtinha respostas iguais. Daí ele codificou na questão, no item 22 do Evangelho de Jesus. Pois bem, cativeiro, essa palavra me pegou pesado. Sabe que a nossa existência é um cativeiro? O que é cativeiro? Nós estamos vendo, pessoa sequestrada, descobriram o cativeiro. Pessoa é roubada, mas foi mantida em cativeiro. Então, foi ver o que era cativeiro. Eu sabia, mas queria ver se tinha uma saída para ser um pouco menos pesado. Cativeiro. Estado ou tempo de cativo. Lugar onde está cativo, uma prisão, escravidão, servidão. E do ponto de vista moral, opressão moral, domínio. Aí eu fiquei pensando, é bom a gente estudar por conta disso, né? A gente pensa uma coisa, de repente o pensamento vai correndo para outro, porque domínio. Por que a Terra é considerada um cativeiro? Porque nós estamos ainda tão atrasados que nós precisamos domar as nossas inclinações. Existem níveis de planos desse universo maravilhoso que a gente olha para o céu e fala, será que existe vida no outro planeta? Existe, porque nós estamos evoluindo e cada plano tem um projeto, um estado de evolução. E nós aqui na Terra ainda estamos num planeta de expiações e provas. Aí a gente vem e pensa, olha só, que dizeis então ao falar de um malvado que escapa a um perigo? Se fosse um homem de bem, né, teria morrido. É aquela história, criança era tão pura, 12 anos, assassinada brutalmente, sequestrada. E a gente fica só tragédia, só tragédia. Nada que nos conforte a alma. E vai criando uma psicosfera de terror, de medo, de angústia, de sofrimento. E a gente fica quase que imóvel, imobilizado diante de tanta tragédia. Deus dá a um espírito jovem ainda nos caminhos do progresso. Olha que delicadeza. Espírito jovem ainda no caminho do progresso. Ou seja, aquele que ainda não entendeu as orientações do Evangelho e do processo evolutivo. Dá àquele ainda jovem uma prova mais longa, que há um bom que receberá uma recompensa do seu mérito a favor de que sua prova seja mais curta quanto possível. Ou seja, uma pessoa boa que já adquiriu alguns ganhos na virtude e na trajetória espiritual, que precisava viver um pouco só de tempo no planeta
para completar um resgate qualquer, ele tem essa recompensa de desencarnar mais cedo, de sair desse mundo, desse cativeiro de planeta de expiação e provas, onde há um predomínio do mal sobre o bem. Então, aquele que parte, terminou a sua tarefa. E não importa o jeito que parte. E as pessoas buscam tragédias. A pessoa foi encontrada, degolada, mutilada. Aí todo mundo fica chocado, porque existe um processo de identidade. Nossa, que sofrimento. Né? Aquele que morreu com 5 anos de idade, nasceu, teve uma doença, logo ao nascer, coitada da família, e desencarnou. E a gente fica assustado com esses fenômenos. Na pandemia, morria todos os dias uma pessoa conhecida, do nada desencarnava. E a gente fica, nas nossas avaliações, fala, meu Deus, por que era uma pessoa tão boa? Por que não morrem os que são malvados? As pessoas que são aí, que matam, que tudo, podia morrer todo mundo, né? Tem gente que fala assim, né? Podia dar um limpa, né? Para que prender? Aí vem os recursos humanos, né? Os direitos humanos, prende todo mundo, aquele que mata 10, 12 está preso, mas cumpre lá X tempo e é colocado em liberdade. E tem gente a favor da pena de morte. Uma concepção equivocada, porque nós somos espíritos. Espíritos em processo de aprendizagem dolorosa, sofrida. Nascemos num lugar em que temos as condições de aprender. Na parábola dos talentos, todos nós que estamos aqui podemos ouvir, podemos enxergar, podemos caminhar, temos um lar para ficar. Quantas bênçãos temos, quantas coisas boas a gente tem, mas a gente só fica preso na tragédia e na culpa do outro. Se fosse um malvado, podia ter morrido. Mas aí que vem misericordiosa, bem-aventurados os aflitos. São provas e expiações de resgate. Então, aquele que parte terminou aquela tarefa naquele ciclo. Saibamos ampliar a nossa concepção de vida e de morte. A Terra não é um resort. Não é um paraíso. É um lugar de laboratório onde vamos processando as nossas dificuldades, a nossa impaciência, a nossa ambição, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa ociosidade, a nossa preguiça. Porque não existe espírito preguiçoso só no plano espiritual, não. Existe espírito preguiçoso aqui, que fica à margem da vida. E não acorda, não desperta, não lava um copo, não arruma uma cama. Como é que nós estamos perdendo a nossa existência? Olha que coisa. Por que quereríeis, pois, que o mal, a pessoa mal, tivesse tempo de acabar e o outro que permanecesse preso à gleba? O mal ainda vai ter que ficar aqui, porque a chance que está tendo de despertar. Ei, acorda! Está na hora, todos nós acordamos. Todo dia que aparece é uma oportunidade maravilhosa. Gente, acorda! Vamos fazer alguma coisa útil. Né? O brasileiro é muito generoso. Na época das tragédias, todo mundo, né, se organiza e ajuda daqui e acolhe de lá. Estamos nós aí. É a mesma coisa quando fala o prisioneiro que já cumpriu a sentença, o tempo de pena dele. Será que, né, quando a gente vê que as prisões equivocadas, vamos nós pegar a televisão de novo, né? O sujeito ficou preso durante 20 anos, confundido com o outro que descobriram que tinha sido outra pessoa que cometeu o tal delito. Aí a gente fica, meu Deus, o Estado tem que indenizar. Que prova é essa? Será que a gente vai querer que a pessoa permaneça assim presa a vida toda? Então, esse cativeiro nos proporciona o laboratório de aprendizado, de depuração.
ficai sabendo, olha os espíritos orientando Fenelon, ficai sabendo que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo e que, enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Tudo bem, mas então, vou dar um jeito de morrer logo, né? Tem gente que hoje não suporta uma dívida para pagar, não suporta um desafeto, porque o orgulho, e não admito que isso me aconteça, e extermina a própria vida. Com a grande desculpa de fugir de um problema, mal se surpreende quando acorda no plano espiritual e vê que está vivo em piores condições. Grande equívoco. A vida vai além deste mundo de ilusões, de contas, e de alegrias, e de prazeres, e de confortos. A vida não é só isso. A vida é trabalho. A vida é dinâmica. Ela precisa, na nossa interação aqui, ela é dinâmica. Então, nós temos que aproveitar. Habituai-vos a não censurar o que não podes compreender, e credes que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Aí vem a dica lá do Chico numa das obras. Então, trate de melhorar tudo dentro de você, para que tudo melhore ao redor dos seus passos. Seja uma pessoa boa. O mundo está fora de você. Você é único, espírito imortal, indivisível. Não tem como dividir corpo e alma, tudo uma mesma coisa. Espírito, perispírito e corpo físico. Morre um, continua os outros dois em outro tipo de vibração. Então, vamos dar conta da nossa administração, administrar a nossa vida. Esforçai-vos por sair pelo pensamento. Olha só, porque a palavra, nós estamos aqui com uma comunicação com palavra verbal, e vocês estão me ouvindo por intermédio do ar que manda a onda sonora e chega aqui nas anteninhas parabólicas de cada um. O ar é o veículo do som, mas o pensamento, ele usa o fluido cósmico universal e ele alcança em qualquer parte do universo. Quem tem aparelho celular pode falar daqui agora na Europa, porque tem um satélite que manda rebote a onda para o tal do lugar, numa sintonia, como uma frequência. Então, o nosso pensamento, tá, não pode ficar restrito. Esforçai-vos por sair desse rame-rame só de tragédia, de coisa, da nossa visão estreita de mundo, de que eu tenho que sair, correr e não dou atenção para um familiar que está precisando. Né? A gente tem mania de fazer caridade longe para as pessoas. Né? Vai lá numa família, numa periferia, mas esquece do vizinho que está aqui do lado precisando de ajuda. Dessa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, mudar a vibração pelo pensamento, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente. A vida material é um incidente, né, na duração infinita da vossa existência espiritual. E a única existência verdadeira, que é a existência espiritual, é a única e verdadeira. Por isso que eu falo, nós espíritos, encarnados e desencarnados, estamos todos em busca do nosso aprimoramento. Assim, o Espiritismo realiza
o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está aqui na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Por que será que uma pessoa, o mal permanece e a pessoa boa desencarna? Jovens têm uma doença fulminante assim que evolui rápido e desencarna. Por que será? Porque a gente sabe de onde é que a gente vem, para onde é que a gente vai e por que a gente está aqui na Terra. As doenças são provações, as tragédias são provações. Como eu disse, nós temos uma vida inteira para poder desfrutar das belezas. Um sol que nasce maravilhoso todos os dias, uma noite linda, uma lua para contemplar, uma natureza, canto do pássaro, né? E a gente observa o hino a Emmanuel, cantam os pássaros nas matas, né? Brilham as estrelas no infinito, correm os rios em cascatas sobre os leitos de granito. Olha que poesia, para a gente agradecer a vida. Então, tudo que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Esse é um desafio. E não sou eu, Ângela, que vou falar, ó, faz isso do seu tempo, faz isso com o seu tempo. O que eu faço com o meu tempo, porque eu sou único, indivisível e vou continuar caminhando com e apesar de todas as dificuldades. Cada um, então, tem essa tarefinha de casa para fazer. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Aprenda um crochê, aprenda a bordar. Limpa a casa, corta a grama, limpa o jardim, varre a calçada. Ajuda o prefeito. Não fala mal dele, não. Né? Por que adianta a gente falar? A gente só diz... Para quê? Vamos ajudar. Em vez de estar condenando, vamos pôr a mão na massa. Fazer pelo menos pelo pensamento. Mudar o pensamento para a gente sair da nossa vida estreita. Então, Jesus veio a fim de despertar os seres humanos para o encontro de si mesmo, a conquista das ilimitadas paisagens do belo, do espírito e da imortalidade. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer. O que o mal vem, não é querer. E que o mal vem não dele, de Deus, mas dos homens. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns para os outros. Peguei uma série de dicas aí, ó. Para se dirigir a Deus só existe uma senha. A caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, o sentimento que a gente pode ter diante de um malfeitor, de um assassino, de um genocida, de um corrupto, misericórdia, Senhor. Ele ainda não despertou para os valores da vida. Misericórdia, porque cada um vai colher aquilo que semeou. E não somos nós que vamos fazer justiça. Ninguém aqui é juiz. Então, essa caridade começa pelo sentimento de misericórdia para com o outro. Podia ter morrido. Misericórdia. Vai ter que permanecer ainda, vai ter que aprender. Um dia, quem sabe, ele desperta para isso. Não fomos situados à frente dos semelhantes a fim de aperfeiçoá-los, e sim para aperfeiçoar a nós mesmos. Os outros, por mais errado estejam, rogam simpatia e não censura. Está vendo? Eu acabei de falar. Compreendemos o próximo a fim de que o próximo venha nos compreender. Não somos também gente muito fina, não. Nós somos aprendizes, né? Aprendizes.
Então, a gente compreendendo a compaixão. Compaixão, eu aceito você do jeito que você é. Eu não concordo com você, mas eu te aceito, eu te respeito. Deus a todos ama e abençoa. Nunca desampara e não esquece ninguém. Não sufoque os outros. Ao contrário, coopere, incentive. Não sufoque os outros. A gente acha que sabe tudo, manda filho, atrapalha a sogra, atrapalha a nora, não sufoca as pessoas, todo mundo precisa de viver. Né? Coopera, incentiva, estimule, olha o lado bom. Melhore tudo de novo, para tudo melhor ao seu redor. Aí vem André Luiz, o objetivo da sua vida na terra, como encarnados, não constitui a autoridade, a beleza ou o conforto efêmero. É o aperfeiçoamento espiritual. Porque o corpo fica, gente, o espírito continua. Essa é a bagagem. Nós não vamos levar roupa, guarda-roupa, mudança, casa, tudo conosco, não. Não vamos levar. A gente vê que de uma hora para outra a gente tem que, né, comparecer do outro lado. E aí vem Joana de Ângeles recomendando: saúda o teu dia com oração de reconhecimento. Tu estás vivo, enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te provas de amor. Acompanhe a sucessão das horas, cultivando o otimismo e o bem-estar. E eu ainda ponho outra coisa: o trabalho. Preencha as horas com o trabalho. E gratidão pela vida, pela oportunidade de estar aqui discutindo e aprendendo junto com todos, né? Estamos todos a caminhos. Tenhamos todos uma semana repleta de bênçãos. Que Jesus nos abençoe. Nossa gratidão.